Boa noite, abençoados, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem-vindos sejam todos. Eu sou o pastor Fledson Alves, pastor da Igreja Viva em Graça, Ministério em Graça, localizado na Rua Barão do Rio Branco, 2145, centro de Fortaleza, estado do Ceará, nordeste do Brasil. Estamos aqui para mais um flash de graça, sempre declarando que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores, abençoados, eleitos, predestinados, pedras que vivem, embaixadores de Cristo, sacerdotes reais, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, herdeiros de Deus, abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. E hoje continuaremos com o nosso tema, o Evangelho revelado a Paulo. Veja bem, não existem 4 evangelhos, não existem vários evangelhos, existe um evangelho para uma igreja, para uma noiva, para o povo de Deus, para a Universal Assembleia dos Santos, para os Espíritos Justos Aperfeiçoados, para o povo eleito de Deus. Um evangelho. Este evangelho foi revelado ao apóstolo Paulo. Este evangelho foi trazido por Jesus e revelado ao apóstolo Paulo. Este evangelho ilumina os olhos do entendimento. Este evangelho faz você conhecer a sua herança. Este evangelho fala de uma só fé, um só Deus, um só batismo. Este evangelho vai dizer que nós estamos no reino de Deus. Este evangelho vai te ensinar a reinar em vida, reinar sobre o mal, sobre o pecado, reinar sobre a morte, reinar sobre tudo, porque você foi ressuscitado, vivificado e liberto do pecado, liberto do diabo, liberto da morte, liberto da lei, liberto das trevas, da ira vindoura, e já é salvo para sempre, justificado, aperfeiçoado, abençoado, está nos lugares celestiais em Cristo, reinando com Cristo, é um espírito com o Senhor, é templo e morada do Espírito Santo e um herdeiro de tudo que foi conquistado na cruz. O Evangelho nos ensina a separar lei de graça, antes da cruz, depois da cruz, império das trevas, reino de Deus, século consumado e um novo século, a nova era em Cristo Jesus. Eu quero compartilhar com você hoje 2 textos do Evangelho. Nós vamos ler, por favor, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18 a 21. Depois leremos para balizar, fundamentar o que iremos ministrar, Efésios capítulo 1, versículo 3 ao versículo 14. Então preste atenção. Nós vamos ler segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18 a 21. Dando base, fundamento, leremos outro texto do Evangelho que está em Efésios capítulo 1, versículo 3 ao versículo 14. Por que iremos ler 2 textos? Para que aquelas pessoas que dizem que nós usamos versículos fora do contexto, que usamos textos isolados, entendam e compreendam que nós não usamos textos isolados, nós lemos textos completos para trazer a revelação do Evangelho da Graça para você, e o Espírito do Senhor ilumina os seus olhos para você entender o Evangelho. Então, por favor, segunda carta de Paulo, o apóstolo da graça, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18 ao 21. Olha o que diz a palavra. Ora, tudo provém de Deus. E eu amo essa expressão, meu amado. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Cristo era o véu, Cristo era a roupa, Cristo era o corpo para o próprio Espírito de Deus habitar. Nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Preste atenção. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo,
não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Versículo 21, atente por favor. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Meu amado, abençoado, eleito de Deus, você que me acompanha agora ao vivo, tudo provém de Deus. Olha a diferença entre o evangelho, o verdadeiro evangelho, e o outro, o qual Paulo diz que não é outro, mas é que alguns tentam ou até pervertem o evangelho de Cristo. O evangelho da graça, as boas novas. Olha a diferença do evangelho para o que se anuncia aí fora dizendo que é o evangelho. O que se anuncia aí fora e se dizem evangelho, entre aspas, porque não é evangelho, é algo antropocêntrico. Vou repetir. O que se anuncia aí fora, em alguns púlpitos, em algumas congregações, por alguns pastores, alguns são mal intencionados mesmo, alguns são até bem intencionados, mas não tem revelação do evangelho. É algo que eu não vou chamar de evangelho, porque não é o evangelho. É algo que é antropocêntrico. O centro é o homem. É o homem que escolhe, é o homem que decide, é o homem que se salva, é o homem que paga o preço, é o homem que decide, é o homem, é o homem, é o homem. Entre aspas, se chama isso de evangelho antropocêntrico. Em alguns outros lugares, anunciam-se algo dando poder ao diabo. E o diabo pega, o diabo carrega, o diabo mata, o diabo e o capeta, e demônio e tantas outras coisas. Em outros lugares, é objetos. Isto não é o evangelho, meus amados. Evangelho vai nos dizer o seguinte: ora, tudo provém de Deus. Ele nos criou, nos escolheu, nos predestinou, nos chamou, justificou, perdoou, selou, regenerou, salvou e glorificou. Isto é evangelho. Tudo provém de Deus, que estava em Cristo nos reconciliando com Ele mesmo. A reconciliação aconteceu na cruz. Não existe livre-arbítrio para aceitar ou rejeitar o Senhor. Existe reconciliação. E Ele reconciliou na cruz aqueles que Ele criou, escolheu, predestinou. Ele chamou e reconciliou com Ele. E esta reconciliação trouxe vida, trouxe salvação, trouxe libertação, trouxe transformação. Nossa mente é salva quando entendemos o Evangelho. A salvação eterna aconteceu na cruz, foi consumada lá. A reconciliação do Espírito foi consumada lá. A reconciliação do corpo dá-se quando se conhece o Evangelho. Não é lei, não é Moisés, não é rudimentos, não é antropocentrismo, não é diabolismo, demônio, coisas que se anunciam. Não, 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 não. Isto não reconcilia ninguém. O que reconcilia é o conhecimento. O que salva a mente é o conhecimento. O que ilumina os olhos do entendimento é a graça, é o Evangelho, é as boas novas. Quando diz que tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. E Ele nos deu o ministério da reconciliação. Eu, pastor Fleidson Alves, não salvo ninguém. Quem salvou foi Jesus. E salvo a mente, o entendimento, com o conhecimento do Evangelho, como muitos estão sendo salvos agora, ouvindo o Evangelho, os olhos do entendimento sendo iluminados, espírito de sabedoria e revelação se manifestando, e você entendendo que tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo e nos deu o ministério da reconciliação. Versículo 19. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Amado, eleito, e nos confiou a palavra da reconciliação.
Veja só, o falso evangelho imputa pecado, mata, aprisiona. O verdadeiro evangelho liberta, imputa justiça, salvação, santificação, regeneração. A lei matava, a graça da vida. A lei imputava pecado, a graça, o evangelho imputa justiça. A lei separava o homem de Deus e condenava, a graça reconciliou o homem com Deus e imputa justiça, imputa perdão, ou imputou justiça, imputou perdão. A graça imputa no homem, ou imputou no homem, justiça, perdão, reconciliação, salvação, vida e vida em abundância. Isso é perfeito. Paulo vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso é perfeito. Como nós temos falado, o primeiro Adão matou, o segundo Adão deu vida. O primeiro Adão condenou, o segundo Adão salvou. O primeiro Adão imputou pecado, o segundo Adão, que é Cristo, imputou justiça. O primeiro Adão jogou nas trevas, o segundo Adão, que é Cristo, colocou no reino. O primeiro Adão separou de Deus quem viveu até a cruz. O segundo Adão, que é Cristo, reconciliou com Deus. O primeiro Adão separou, criou divisão. O segundo Adão reconciliou, tornou o homem um espírito com Deus. O véu se rasgou. Nós não precisamos mais de intercessores, de mediadores. Cristo foi o mediador e é o sumo sacerdote, o mediador. Nós agora estamos no Santo do Santo, desfrutando da comunhão com Deus. Então, o Evangelho é espetacular. O Evangelho é maravilhoso. E vai dizer, de sorte que somos embaixadores. Nós somos embaixadores em nome de Cristo. Nós somos os cidadãos celestiais. Nós somos os embaixadores. Nós somos os sacerdotes reais. Nós somos os espíritos justos aperfeiçoados. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a universal Assembleia dos Santos. Nós somos o governo de Deus nesta terra. E reinamos com Cristo. Versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça. O que justifica ou justificou não é batismo de água, não é obras de homem, não é nada que o ser humano faça. O que justificou, o que perdoou, o que regenerou, foi a obra consumada na cruz. E a obra foi consumada sobre aqueles que ele, e é o que eu vou lhe mostrar agora, Efésios capítulo 1, versículo 3 em diante. Vai dizer o seguinte, ó: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes, em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Cristo Jesus, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória e da sua graça, que nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando, versículo 9, Efésios 1:9, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Isto é verdade. Segundo o beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas, quer nos céus, quer na terra. Nele digo, no qual fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Ele vai dizer no versículo 12, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fosse selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da herança até o resgate da sua propriedade. Você sabe? Sabe quem foi reconciliado? Quem foi justificado? Quem foi perdoado? Sabe quem? Aqueles que ele criou, escolheu antes da fundação do mundo, predestinou. Enquanto o sistema religioso diz que predestinação é do diabo, é heresia, a Bíblia nos diz que predestinação é um ato do amor de Deus. A Bíblia nos diz que a eleição,
aconteceu antes da fundação do mundo, e que a eleição é incondicional, e que Deus é o autor da eleição, porque tudo provém dele. Ele começou a boa obra e ele concluiu. Ele efetua o querer realizar. Tudo provém dele. Nós fomos redimidos pelo seu sangue, fomos feitos para o louvor da sua glória, segundo as riquezas da sua graça. Tudo convergiu em Cristo, na cruz. Fomos feitos herança, fomos selados, e o Espírito é a garantia, é o penhor, que nós seremos levados de volta para o paraíso, e estaremos com o Senhor para sempre, porque de lá viemos e para lá voltaremos, porque somos seus filhos. Nós não seremos salvos, nós somos salvos. Nós não seremos eleitos, nós somos eleitos. Nós não seremos perdoados, nós somos perdoados, regenerados, filhos para sempre. Eu amo dizer isso, apesar de algumas pessoas não gostarem. Mas os eleitos que têm os olhos iluminados também amam. E eu amo dizer isso. Uma vez escolhido, escolhido para sempre. Uma vez predestinado, predestinado para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez perdoado, perdoado para sempre. Uma vez regenerado, regenerado para sempre. Uma vez selado, selado para sempre. Uma vez na mão de Cristo, nas mãos de Cristo para sempre. Somos dele. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Somos o seu povo, a sua igreja, a sua geração, os seus eleitos, os seus embaixadores, os seus sacerdotes reais. E estamos nesta terra proclamando o governo de Deus, proclamando as insondáveis riquezas de Cristo, proclamando o Evangelho, que diz que você é um herdeiro, salvo para sempre, abençoado e que está no reino, reinando com Cristo. Graça e paz em nome do Senhor Jesus Cristo.